O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus capítulo 24, versículo 35. Olá, meu nome é Juliano Rocha. Sejam bem-vindos ao canal Verdade ou Heresia. A afirmação de hoje é: quem tem promessa de Deus não morre. Bom, para que possamos validar essa afirmação, precisamos entender o porquê as pessoas a sustentam. Em seguida, veremos o que as Escrituras dizem a respeito, desvendando se esta afirmação é uma verdade ou uma heresia. Muitos acreditam que por estar debaixo de uma promessa, não há possibilidade de sofrer nenhum mal, muito menos chegar à morte. As pessoas usam essa justificativa quando veem alguma pessoa que se afastou dos caminhos do Senhor. Segundo elas, mesmo que tal indivíduo ande por caminhos maus, nos últimos momentos de sua vida, Deus irá concedê-lo uma oportunidade de se salvar e, consequentemente, cumprirá em sua vida todas as promessas. Mas por que as pessoas pensam assim? Na verdade, a crença em tal afirmação vem sendo discutida há muito tempo, mas principalmente com o surgimento da teologia da prosperidade, que trouxe a ideia de que o cristão não pode sofrer nem padecer, sendo essa justificativa que aumenta os seguidores dessa crença. Logo, tal afirmação põe sobre Deus a responsabilidade de conceder as suas bênçãos, independente dos caminhos que escolhemos, tirando do homem a culpa de suas ações. Além disso, muitos homens de Deus, ou homens que se auto-intitulam homens de Deus, no ápice de suas mensagens, para não permitir que as pessoas acreditem que a sua palavra não se cumprirá, fazem uso dessa frase para dar esperança no cumprimento de promessas. Com isso, muitos cristãos exigem bênçãos para Deus, achando que podem colocar Deus na parede, dizendo: Deus, o Senhor tem que fazer. Encontramos até mesmo em músicas cristãs compositores dizendo que quem tem promessa não morre, ou que vai acontecer porque tem que acontecer. Mas o que a Bíblia diz a respeito? Se observarmos o que a Bíblia nos ensina, Deus faz tudo, mas não faz com todos. Ou seja, ele tem todo o poder para fazer, mas não significa que ele tenha a obrigação de usar esse poder a favor de todos. Muitos se esquecem do texto de Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Perceba que, para que não haja nenhuma condenação, é preciso que estejamos em Cristo, sendo guiados pelo Espírito Santo. Se percebemos, existe uma condicionante para não sermos condenados com o mundo. Então fica claro que nós temos responsabilidade de estar enquadrado nos requisitos para alcançar a promessa. Ainda a respeito dessa afirmação, encontramos muitas dúvidas. Mesmo assim, muitos se firmam na certeza de que quem tem promessa não morre, pois muitos usam como base alguns textos isolados para assim afirmar, como por exemplo, o texto de Mateus capítulo 24, versículo 35. E muitos não conseguem acreditar que sobre nós está o poder de decidir, conforme Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 ao 28. E nós somos os maiores culpados de muitas promessas não se cumprirem. Quando analisamos o texto de Mateus capítulo 24, versículo 35, fica claro que o Senhor está se referindo a promessas escatológicas, promessas estas que não estão sob a nossa alçada, ou seja, independente das escolhas que fizermos, as promessas de Mateus 24, 35 irão se cumprir, pois são promessas referentes ao rumo do mundo, e não a uma pessoa ou a um grupo específico. Concluímos então que a afirmação "quem tem promessa de Deus não morre" é uma heresia. Precisamos entender que existem promessas muito maiores do que as terrenas, e a Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, que se nós fixarmos apenas nos bens terrenos, somos considerados os maiores miseráveis de todos os homens. E é importante ressaltar que, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 13, os heróis da fé morreram sem receber tudo o que havia sido prometido em sua passagem nessa terra, mas, por entenderem que eram apenas peregrinos,
acreditaram que havia algo maior do que qualquer promessa terrena os esperando, e por isso experimentaram da maior promessa que Deus já havia feito, a salvação. Se você gostou desse vídeo, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas pelas verdades do Evangelho.